Oi, pessoal, tudo jóia? Bom dia. Primeiro episódio da segunda temporada, se a gente pode chamar assim, já que a gente está mudando um pouco o formato e começando a mostrar a nossa cara aqui. Pessoalmente, boa. E é isso. A ideia da construtora segue firme de mostrar para o mundo possíveis caminhos e alternativas e perspectivas de construção de futuro, de mundos que a gente quer ver e viver. Então, os convidados são sempre muito queridos, de uma curadoria de muito afeto, acima de qualquer coisa, e que eu sempre tenho cuidado de me conectar acima de qualquer conversa para que a gente consiga dar o melhor que a gente puder para quem ouvir. E eu sempre abro os episódios com alguma introdução ou alguma emoção que me traz aquela pessoa para mim. E quando eu pensei no convidado de hoje, e esse sofá tá muito maravilhoso de hoje, engraçado que me veio uma imagem, não foi exatamente um conteúdo, me veio uma imagem. E a imagem que me veio foi de um quadro que meu pai tinha na casa dele, e eu amava esse quadro. Era o quadro do Chaplin, onde estava escrito o último discurso do grande ditador. Hum. E eu amava aquele quadro, até porque tinha um cachorrinho e eu amo cachorro. Então, assim, aquilo para mim era muito simbólico. E meu pai gostava de ler aquilo. E de vez em quando ele passava na sala assim, olhava e lia em voz alta. E quando eu pensei no convidado de hoje, eu pensei nesse quadro. E eu achei o quadro, a foto do quadro. E eu queria ler um tiquinho Uau! do que é para apresentar o convidado de hoje. Então fala assim, tá editado, né, não é o discurso todo a gente consegue achar o filme e o discurso que é lindo, a gente consegue achar na internet. Posso deixar o link depois nos comentários, mas é assim: "Não sois máquina, homens é que sois. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens. A máquina que produz em abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. Pensamos demais e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será violência e tudo será perdido." E por que me veio essa imagem? Porque o convidado de hoje nasce e cresce e é desenvolvido e desenvolve no ambiente de máquinas. Mas na minha percepção, humilde percepção, é como se fosse uma plantinha que nasce de dentro do concreto, sabe? Resistente, assim, aquela gota de afeto no meio da máquina. E, e para mim é o símbolo dessa humanidade dentro desse ambiente hostil. Então, assim, além de ser uma pessoa extremamente interessante, é extremamente interessado, respeitoso, afetuoso e construtor de mundos. Então, seja muito bem-vindo, Alex Marçom, a construtora. Caramba, Mari, você sempre faz isso com as pessoas aqui, é uma coisa. Você me convidou para uma conversa e eu vim aqui receber uma homenagem, assim, das mais lindas que eu já recebi, assim, né? Primeiro, porque eu sou apaixonado por esse discurso. Sério? Super, super. É um dos meus vídeos salvos ali no YouTube e já convidei meus filhos para a gente assistir Não junto acredito. isso e é super. Eu acho que assim, eu sempre me emociono ouvindo esse Uau! discurso ali, né? E esse recorte acho que está realmente incrível assim poxa, que honra, né? Ter é, ter através dos nossos contatos prévios aí despertado em você
alguma coisa que fez relacionar a minha imagem com essa analogia tão bonita que você fez aí. Obrigado, Mari. Que Muito legal massa. mesmo. Fiquei, já comecei arrepiado, com o coração aberto para nossa para nossa conversa aí. Muito Embora. bacana. Obrigado por esse convite aí para Bem-vindo, essa bem-vindo. conversa contigo. Feliz demais. E aí a pergunta de US$ 1 milhão, né? Obviamente, que todo mundo tem que responder. Que mundo você quer construir? Olha, uma você falou uma das frases aí desse discurso, né? A cobiça envenenou a alma dos homens, né? Hum. E, e, e aí tem aquela frase que a gente vem usando um monte. Eu vou falar de novo, assim, você já ouviu com certeza aquela frase de um ambientalista americano que chama Gus Path, que para Hum. mim traduz muito essa me bate muito como resposta para essa do mundo que eu quero construir, no sentido de identificar nela as coisas, talvez simples, que a gente precisa transformar para que esse mundo que a gente quer construir brote, sem que a gente saiba necessariamente o que ele é exatamente. Mas é um livro, é um mundo livre, na palavra aqui do Chaplin lá no filme, né, da cobiça. O Gus Path usa algumas palavras semelhantes. Quando ele fala assim, ele é um ambientalista, então, ele está trazendo essa relação com relação aos grandes problemas ambientais que a gente tem no mundo. Ele fala, eu acreditava que os grandes problemas ambientais que a gente tem no mundo, que eles seriam o aquecimento global, a perda da biodiversidade, o colapso dos ecossistemas. Eu acreditava que com 30 anos de boa ciência, então, né, no mundo das máquinas, né, com 30 anos de boa ciência, a gente fosse capaz de resolver esses problemas. Eu estava enganado. Os maiores problemas ambientais do mundo são o egoísmo, a ganância e a apatia. E para a gente dar conta, então, desses problemas, a gente precisa de uma revolução cultural e espiritual, né? E acho que o que me ocorre realmente quando você me faz essa pergunta, nesse contexto dessa nossa conversa, de que mundo que eu quero criar, me ocorre justamente isso, de que um mundo livre desses grandes males, né? Acho que até quando a gente pega tradições espirituais, assim, o próprio budismo coloca o egoísmo como a raiz de todos os males, né? E eu acho que um mundo mais livre do egoísmo, onde a gente pelo menos perceba que o ser humano, sim, tem essa característica, né, inerente, mas que também tem dentro dele a compaixão, tem o desejo realmente de fazer bem pelo outro, pelo nosso ecossistema. Acho que já é um mundo onde a gente vai construir juntos coisas incríveis, né? Você falou de emoção e razão, né? Eu tenho, enfim, vamos lá. Eu falo que a emoção é o que nos une e a razão é o que nos separa, né? E aí o Glazer foi muito, muito delicado, muito generoso, muito lindo no livro dele, né? O último aqui, Despertar do Universo Consciente, onde ele coloca isso de uma forma muito clara, essa dessacralização da vida, Uhum. quando a gente começa a racionalizar e a instrumentalizar tudo, a gente perde esse encanto, esse assombro positivo pela Uhum. vida, né? E pelo milagre que é a gente estar numa bola de magma voando a 130 mil quilômetros por hora, né? Uhum. Por segundo, na real. E ao passo que quando a gente entende que a nossa conexão, a nossa emoção é capaz de entender e de construir mundos, Uhum. a gente pode entender de uma forma diferente o que é essa expansão de consciência, que no final você está falando um pouco dessa. A solução não está fora, ela está dentro, né? Que é Uhum. a gente deixar de ser apático, a gente ter a espiritualidade de entender essa divindade que existe, esse milagre que existe na vida, para a gente conseguir se relacionar e se relacionar com o mundo de uma forma diferente. E quando eu falo de consciência, eu tenho estudado muito Antônio Damasio, né? E a percepção dele de consciência me agrada muito, porque vai muito também ao encontro da ontologia da linguagem, que a Uhum. consciência, a gente sabe que sabe, a gente sabe alguma coisa
pelo corpo e pela emoção, Uhum. né. E aí, para a gente estar desperto e conseguir estar consciente, a gente precisa usar o corpo e emoção, a gente precisa estar conectado com esse corpo biológico e com essa Uhum. nossa emoção, né. E aí, assim, diante do que você trouxe dos males do mundo e do que você quer construir, acho que várias pessoas já devem ter te perguntado o que é a nova liderança, etc., que é o seu fio condutor, né, desse novo Uhum. Uhum. capítulo. Eu queria te fazer uma pergunta diferente, de fora para dentro, talvez, ou de trás para frente, pegando o gancho do ambientalista que você citou. Que líder que o mundo precisa? Uhum. Porque no meu desculpa, só Sim, sim. vou contextualizar. A gente a gente vive dentro de um contexto, é inevitável, né, não existe texto sem contexto. E eu sou apaixonada pelos estudos de liderança, assim, eu sou formada em relações internacionais, então eu me interesso absolutamente por esse tema. E fui estudar depois psicologia social também, pautada nas influências de grupo e no papel da liderança no grupo, né? Como a liderança acontece, como você ganha legitimidade, autoridade num grupo. E a liderança ela é contextual, né? Uhum. Se a gente começa a olhar as teorias de liderança desde as primeiras teorias do grande homem, etc., existe um contexto aonde o contexto militar, né, de disputa territorial era a realidade daquele contexto. Então a liderança, ela reflete isso. São os homens fortes, homem especialmente, né, gênero homem, Uhum. fortes, que têm capacidade de disputar e conquistar territórios. Então isso era liderança. E aí, com o passar do tempo, com as reivindicações trabalhistas pós-revolução industrial das condições péssimas de trabalho, a liderança se torna aquela em que consegue gerar algum espaço de dignidade, que respeita o ser humano, que escuta o ser humano. E aí a gente avança na história, e aí a gente tem ali a Revolução Feminista, o papel da mulher, né, começa a entrar no mercado de trabalho, começa a entrar dentro das empresas, e aí a condição social e política entra um pouco em segundo plano, porque as empresas, as corporações tomam uma proporção no ator, como atores, né, sociais e econômicos muito mais proeminentes, e aí a gestão desse ator econômico passa a ser muito simbólico, e aí a liderança empresarial passa a ter um papel importante. E com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, entra as soft skills. E aí você precisa ser mais generoso na sua liderança, você precisa identificar que o outro tem personalidade e ter uma escuta ativa. Isso tudo estou falando de teoria de liderança sem dar nome, né? Mas assim, Uhum. a liderança começa a mudar para uma liderança que escuta esse novo perfil de colaborador ou esse novo trabalhador, né, que agora é mais sensível, que ele quer ser entendido, ele quer ter personalidade. E aí, passando mais ainda agora nos tempos mais recentes, a gente vê a diversidade como uma bandeira quase que necessária para o exercício da autenticidade humana, né? E a liderança também passa por essa transformação, que é você poder dar espaço para que o indivíduo seja quem ele é, no exercício do trabalho dele, onde não basta você entrar só com a sua força criativa e produtiva, mas que você possa entrar inteiro dentro da organização, com seus afetos, com seus medos, com as suas vulnerabilidades. Aí tem Frederic Laloux falando, né, das organizações TIL nesse lugar de poder ser integral, né? E as organizações poderem também ter essa capacidade de abarcar essa leveza e essa integralidade.
E aí, lógico, né, a hierarquia ainda é muito presente, e o Lalu dando uma esperança para a gente de que essa holocracia e esse modelo de gestão ele pode vir a ser o próximo passo, se a gente imaginar um futuro linear. E aí vem esse meu pano de fundo para te perguntar sobre liderança, porque eu realmente acredito que a influência da liderança muda o ponteiro e muda a qualidade de vida. Quantos líderes e chefes você não teve, eu não tive, ou a Uhum, gente já exerceu de alguma forma influência para transformar a vida de algumas pessoas, né? uhum. Ou decisões que você tomou mudou a vida de muita gente, impactou a vida de muita gente. E aí agora a gente está nesse cenário onde você citou o ambientalista, eu esqueci o nome dele, mas é isso aí. Gus Path. Obrigada. Que ele coloca esse contexto de que se fosse tão simples quanto uma fórmula científica de how to vamos resolver todos os problemas ambientais do mundo, Uhum, já estava uhum. resolvido. E então, nesse contexto de mundo, que líder a gente precisa criar? Olha, o teu estímulo está fantástico para a gente falar disso, Mari. E eu vou te pedir até ajuda, assim, conforme eu trouxer alguns aspectos dessa resposta, você me ajudar até a buscar mais nessas fontes e nessa construção que você fez aí, porque ela dá conta justamente, acho que, de ir muito, e a gente gosta de fazer isso, né? Nós que temos aí livros ali, Thalia, a gente estava cruzando aqui antes de começar a gravar, né? Quinta disciplina, reinventando as organizações, capitalismo consciente, eu fui tirando tudo aqui do lado e bebendo nessas fontes, né? Mas eu vou começar lá pelo Glaser, né? Que está ali também o livro dele, né? E acho que quando ele fala dessa coisa da dessacralização, né? De como no final das contas, em algum momento da história, a gente botou os deuses no mundo dos deuses, né? E a É, gente falou, esse aqui é o mundo dos humanos, paraíso é em outro lugar. Vamos então aqui, acho que tem muito a ver com essa lógica justamente que se manifestou de uma forma muito significativa a partir da Revolução Industrial, né? Quando a gente passou, acho que consolidou um modelo de exploração de recursos naturais, naquela ótica que nós já tínhamos, né? De que tudo estava aqui a nosso serviço para servir o ser humano com essa supremacia que nós nos demos nesse planeta, né? E é. acho que isso trouxe forjou de uma forma muito significativa os modelos mentais dominantes, a forma como a gente pensa as nossas relações e como a gente pensa a liderança, no final das contas, né? Então, esse modelo evolutivo, você citou o Lalu nas organizações, e a gente tem uma série de autores que trabalham isso também, é da onde vem, na verdade, né, o modelo do Lalu para as organizações, é muito desses estudos, né? Talvez lá o Ken Wilber, lá com a teoria integral, consolida muito disso, aquela questão de estágios de consciência, né? E no contexto de liderança, a neoliderança essa proposta que eu trago, essa abordagem que eu trago, ela tem muita relação justamente com esse modelo evolutivo, da gente empregar lógicas de ação. Eu gosto muito desse termo, que é do Bill Torbert, né, que é um desses pesquisadores que trabalha essa questão dos estágios de uma forma muito aplicada à liderança, é da gente empregar lógicas de ação coerentes com aquele ambiente no qual a gente está exercendo a liderança. Então, quando você fez esse passeio, né, desses modelos de liderança que se deram ao longo do tempo, o Lalu vai fazer lá essa analogia, né, de uma organização que começa talvez com esse líder que a gente tem uma analogia talvez com uma matilha de lobos, né, quer dizer, não tem a regra muito bem definida, mas a gente sabe muito bem quem manda e ele exerce esse poder pela força. Depois você vai para situações de organizações extremamente hierárquicas e que dão conta de um determinado nível de complexidade. Quando você está falando lá de um exército, da Igreja Católica, né, talvez um grande ícone de organização hierárquica que tem nessas relações muito bem definidas e regras muito restritivas ali, né? Ela dá conta de se organizar e abrange um certo grau de complexidade, e depois a gente vai nas organizações para aquela noção de competitividade, meritocracia, eficiência nas organizações Uhum. realizadoras. Assumimos, então, ali essa necessidade de termos integração de stakeholders, cultura, propósito, e vamos lá para as organizações TIO. E o líder, no final das contas,
ele tem esse passeio dentro dele também do ponto de vista individual. Né? Se a gente bebe também na fonte da integral, a gente sempre está falando da realidade que se manifesta em 4 quadrantes, em 4 dimensões simultâneas. Né? Quando a gente fala do individual, do coletivo, do interior e do exterior. Então, eu tenho a todo momento essas 4 realidades, essas 4 perspectivas compondo a realidade daquilo que a gente está vivendo. Então, na realidade interna do líder, tem justamente essa questão das lógicas de ação que esse líder é capaz de acessar. Então, o Bill Torbert traz isso muito e muito conectado justamente com a situação de que essas lógicas de ação mais avançadas, elas nos equipam para a gente dar conta da complexidade. Né? Hoje a gente vive uma situação com esse, né, universo hiperconectado, transformação digital e tudo aquilo que compõe hoje o universo, né, em que a gente vive de uma forma geral. Não vou nem levar para as organizações, mas acho que aqui no contexto de liderança talvez a gente pudesse, obviamente, trazer essa aplicação. Complexidade crescente, em velocidade absurda, né? Tem lá, nos anos 80, o Buckminster Fuller veio lá, né? Aquele negócio lá, né? Dobrava o conhecimento a cada 100 anos até a virada do século passado. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso já estava em 25 anos, ele achou o máximo, né? Hoje as estimativas falam ali de 13 meses e que a gente, com inteligência artificial generativa, vai para 12 horas para dobrar o conhecimento. Né? Então, quer dizer, esse gap de complexidade, ele só aumenta. Porque, no final das contas, a complexidade do universo externo, ela cresce exponencialmente e a gente não dá conta de acompanhar isso. E o Então, parede... Desculpa, sim, vai lá. Não, e além disso, né, socialmente, a gente nunca conviveu tantas gerações ao mesmo tempo se relacionando, né? Então, a gente está falando de, hoje, 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, e daqui a 15, 20 anos, 7 gerações vão ser capazes de conviver ao mesmo tempo, né? Graças à nossa expectativa de vida. E isso coloca... Estou botando mais uma pimentinha na sua resposta. Sim. Isso coloca ainda mais um desafio na liderança, que é, além das lógicas de ação, os níveis de consciência e de experiência de mundo. Porque a gente está falando de 7 gerações experienciando a verdade ou a visão de mundo, cada um do seu jeito peculiar. E que a gente nunca conseguiu, talvez num momento anterior aí, nessas lideranças talvez mais simplistas, se eu posso dizer assim, mas talvez mais eu falo, você obedece, ou eu sei, você faz o que eu estou falando porque eu que sei, ou tá bom, eu te escuto, mas assim, de uma forma muito mais unilateral, esse foco da liderança era muito mais uniforme também. Talvez fosse mais simples achar uma única resposta que fosse capaz de atender a um grupo grande, ainda muito mais homogêneo, muito mais, né? Exatamente isso. E por isso que até você trouxe na tua fala inicial essa questão justamente de como é que essas coisas são circunstanciais. Né? Quer dizer, não é que um modelo de liderança seja necessariamente melhor do que o outro para qualquer contexto. Né? A gente tem... O outro ponto que acho que vem muito, de forma muito complementar a essa questão da evolução da complexidade mental, né? E aí até voltando naquela tua fala, né? A questão do cognitivo, você trouxe razão e emoção, né? E acho que é muito importante a gente olhar nessa perspectiva, não para ou, mas para e, de como é que a gente integra essas coisas, né? De fato, acho que eu gosto muito dessa noção, assim, dos nossos 3 centros de inteligência, né? De como é que a gente integra isso, né? O mental, o emocional e o centro da vontade, o rara, né? De como é que a gente integra isso, né? O Otto, que é uma referência super comum, que já tivemos juntos em programas ali, traz muito essa coisa assim, né? O caminho da mente para as mãos, para o agir, né? Passa pelo coração, justamente, né? E trazer isso para a liderança é um outro paradigma bastante importante de se desconstruir, né? Aquele que existe, para trazer essa noção de que realmente a gente leva também isso tudo junto para o ambiente de trabalho, não só nós como líderes, mas também aquelas pessoas que compõem esse ambiente, e que cada vez mais, Mari, aí acho que é o ponto
com relação a esse ponto que você trouxe da questão geracional e tudo isso, é essa noção da gente fazer junto, da gente integrar perspectivas. Né? Você fez um passeio ali desses modelos de liderança ao longo da história. Se a gente pegar um recorte agora mais curtinho, eu gosto muito de uma pesquisadora de Harvard que chama Linda Hill. Ela é uma pesquisadora de liderança. Você já balançou, daqui a pouco você vai puxar um livrinho dela ali. Mas a Linda Hill, ela conta eu ouvi ela contando uma história assim que acho que é muito bacana e muito representativa disso, porque ela é uma professora sênior de liderança lá de Harvard, ela já tem lá algumas décadas que ela está lá dentro, né? E ela conta essa história de como é que os modelos de liderança evoluíram enquanto ela estava em Harvard, né? De como era moderno falar de liderança estratégica num determinado tempo, né? Onde você tinha esse líder que exercia essa liderança através de uma coisa mais diretiva. Então, é dizer para as pessoas o que fazer, basicamente, né? Mas voltado a essa estratégia já era uma coisa incrível. Depois ela fala assim, ó, aí a gente foi para o modelo de liderança que é a liderança visionária, quando a gente percebeu que não adiantava mais falar o que fazer, mas a gente precisava falar do porquê fazer. Então, a gente precisava construir uma visão, a gente precisava ter coisas que alinhavam as pessoas em torno de um objetivo comum de longo prazo, permitindo, então, né, trazendo já essa autonomia do como, mas ainda com essa noção de que o líder é alguém muito especial, que teve uma visão incrível e ele vai lá para passar essa visão. Né? Eu tenho uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, que é liderados. Né? Às vezes fala líderes e liderados. Né? É um desconforto para mim falar em liderados, porque é um modelo mental que assume justamente assim, que existe alguém muito especial, né? E Essa coloca unilateralidade, né? Essa mão única, né? e que coloca o líder numa situação que gera hoje toda essa crise de ansiedade que a gente tem, a paralisia nas organizações, essa questão da falta de engajamento ao trabalho, que a gente vê lá Gallup publicando todo ano lá, 80% das pessoas não estão engajadas ao trabalho, né? É muito em cima dessas expectativas geradas para que o líder seja, ou a líder, né, seja esse super-homem, essa mulher maravilha, capaz de dar conta de tudo sozinha. Quando a realidade que a gente vive hoje, e você trouxe de forma muito pertinente ali também a questão, por exemplo, de diversidade, né? Tem a diversidade que a gente faz para incluir, que é fundamental, mas tem a diversidade também no sentido de acolher essas diferentes perspectivas em uma ótica de construção coletiva para a gente dar conta de ativar essa inteligência realmente desse time capaz de construir soluções muito melhores do que aquele líder enxerga sozinho. Né? Então, a liderança atual ela passa justamente por esses fatores. Acho que talvez a gente tenha enumerado aqui alguns críticos, né? Integração de múltiplas inteligências, né? A minha intuição, a minha emoção e a minha razão, elas precisam estar no jogo. Eu preciso ganhar complexidade mental para dar conta da complexidade externa que a gente vive, e eu preciso abrir espaço justamente para que a inteligência coletiva seja a forma através da qual nós construímos algum mundo que a gente quer construir juntos, né? E que passa muito por essa construção de propósito coletivo também. Eu gosto dessa coisa do coletivo. Eu gosto muito. Primeiro porque, e aí nos meus estudos imersos dos livros e tudo, a gente esquece, né, que a gente é mamífero em primeira instância, né, e a gente precisa do nosso bando, literalmente, né. E, e quando a gente fala que a gente está falando aqui de liderança e de um lugar de liderança muito corporativa, né, empresarial, enfim, que é o contexto que a gente está inserido também. Mas quando a gente fala de coletivo e quando a gente fala dessa humanização ou quando a gente fala dessa conscientização, eu fico muito incomodada e aí entra o meu lado roça ativado. Eu fico muito incomodada que muitas vezes a gente entende o coletivo, e aí o Glaser acho que ele é muito, muito, muito preciso e brilhante e delicado nessa colocação. A gente deixa de fora o coletivo biocêntrico, o coletivo aonde
tudo que existe também tem o direito de existir, né? E aí, como se a nossa operação e a nossa gestão e a nossa liderança fosse existisse ou tivesse a preocupação única e principal de garantir a nossa sobrevivência, o nosso conforto, o nosso desenvolvimento, né? Colocando o humano como este único foco de desenvolvimento. E por mais que a gente tente e se esforce em movimentos ESG e etc., ainda é muito distante o timing, né? E é muito distante a gente entender as conexões entre o que a gente faz e o que está acontecendo. E não necessariamente. E aí a gente fala do antropoceno, né? Que a nossa era geológica em que o homem está modificando, de fato, a forma da Terra se reagir aos estímulos, né? E como a gente está interferindo na existência da vida e nos ciclos naturais, né? E eu acho que a gente, ainda que a gente forçadamente ou intencionalmente ou disciplinadamente a gente tente puxar esse assunto para dentro desse nosso arcabouço, ele na prática ainda é muito incipiente ou muito distante. E para mim, uma das talvez complementarmente ao que você falou, não excludente de forma alguma, mas Uhum. complementar, é uma alfabetização ecológica ou uma recordação biológica da nossa existência enquanto espécie. Uhum. Porque ainda que a gente tenha na vida prática, e não estou falando de sistema econômico, que é o que é. O que é. Estamos aqui, né? Precisamos operar e precisamos do dinheiro para comer, etc. Não é sobre isso. Mas é como isso opera na concretude da vida, né? Uhum. Assim, a gente tem uma facilidade de identificar valor no diamante, né? Mas o que é mais valioso, diamante ou o ar que a gente respira? Ou a água que a gente Uhum. bebe? Uhum. É muito fácil colocar valor num diamante, é muito fácil colocar valor em um bem aonde você consegue entender o quanto custou para ser fabricado e o trabalho que você levou e quanto aquela pessoa vai usar aquilo, ela vai ter um benefício claro daquilo, né? Mas e o ar e a água? Eu fico brincando, tem um amigo meu que eu falo assim, eu tô vendo o dia que os cartões de milhagem de companhia aérea vão ser, ao invés de Platinum, Diamond, vai ser água, H2O, O2, quero ser Muito bom, velho. Muito Master bom. O2, entendeu? Aí, temos um projeto aí, ó. Tipo, o que que vale mais, sabe? Sim. Então, no meu quebra-cabeça, a gente ainda tá, e talvez justamente porque no começo e nesse nosso resquício histórico, geracional, operacional, a gente ainda está muito arraigado em um modelo de que a eficiência e de que a produção ela está ainda em primeiro plano, né? É o que é. Mas a gente começou a entender que as nossas ações têm um impacto maior do que deveria, ou que a gente está em desequilíbrio, até mesmo com a nossa própria essência de bicho, né? Que aí volta todos esses fatores que a gente não está atendendo, voltam contra a gente, na ansiedade, no burnout, né? Em tudo que você colocou também. Então, para mim, essa perninha ainda é uma perninha de construção dessa liderança que o mundo precisa, né? Uhum. Não necessariamente a que a gente dá conta, ou a que a gente consegue executar, ou a que a gente tem perna para dar esse passo, né? Mas para mim, essa conexão ainda com o que realmente importa, e aí me incomoda muito a gente viver em um mundo onde construir unicórnios é o objetivo, né? Uhum. Por que você quer
ser empresário? Ou por que você faz uma faculdade de administração? Por que você está aprendendo empreendedorismo? Não, que eu quero fazer o próximo unicórnio e Uhum, vender a minha startup por bilhões para alguma big uhum, tech. Então, assim, qual o propósito? E aí, entrando um pouco no capitalismo consciente também, que você uhum, bebe uhum, dessa fonte, é essa coisa do propósito que vem muito forte também nas últimas teorias de liderança e da nossa própria existência, mas não como uma bandeira, sabe? Assim, é como uma concretude real para a existência, isso, uma condição da existência da vida. isso. Acho que a gente perde esse encadeamento de que tudo que existe, absolutamente tudo que existe, vem da terra, vem da natureza, né? Assim, um Uhum. carro, ele vem da natureza. Um prédio, se ele está para cima, ele está em algum lugar para baixo, em alguma montanha que foi minerada, né? Então, assim, sinteticamente a gente já conseguiu fazer muita coisa, mas na prática vem da terra e a gente esquece, né? Como está fácil na prateleira, a gente esquece que de onde vem o que está na prateleira do mercado. Sim, sim. Esse tema do propósito, ele se tornou um tema super esgarçado, assim, até, né? Um termo, né? Acho que a gente até meio que se cansou de ouvir falar disso pela forma como isso se tornou talvez um outro instrumento a serviço da mesma lógica que nós tínhamos na lógica do lucro, né? No final das contas, né? Eu sempre acho que preciso, né? Talvez não fosse necessário, mas sempre me puxo para fazer esse parênteses de dizer assim, não tem nada de errado com lucro é legal, empresas, né, existem para isso, para gerar lucro, investimentos são feitos para que se tenha um retorno. A gente está, como você falou, operando nessa lógica de um sistema econômico que o melhor que a gente conseguiu fazer até hoje é estar aí onde a gente está. E queremos, obviamente, transformar aquilo que não nos serve mais também nesse sistema, mas ainda trazendo para a ótica de como ele funciona hoje. No Uhum. final das contas, aquela motivação do unicórnio, ela poderia. A gente precisa trocar muito pouco nela para que ela seja uma motivação que gere, de fato, um resultado positivo para a sociedade. Né? Acho que tem lá o. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando lá do Peter Diamandis, lá da Singularity University, lá Uhum. quando ele fala desse contexto de unicórnios, ele Uhum. fala assim, né? Wanna be a billionaire, help a billion people, né? Então, quer dizer, aquela coisa de trazer... Então, é uma forma muito simples, assim, né? Você quer um unicórnio porque pelo bilhão ou você quer um unicórnio pelo benefício que, quando gerado, te rende 1 bilhão? Né? Quando a gente inverte essa lógica, é incrível assim o quanto muda na coisa. E o bilhão é o mesmo, né? Aquele bilhão transformado, monetizado em alguma coisa que gerou de resultado, ele é o mesmo, mas ele está a serviço da regeneração, ele está a serviço de fazer funcionar essas coisas que não estão funcionando. Né? Tudo que você trouxe me colocava muito pensando a respeito dessa coisa da desconexão, né? A desconexão lá que a gente sempre fala, comigo mesmo, a desconexão com o outro e a desconexão com a natureza, né? Que talvez sejam ali as grandes chaves realmente para a gente dar conta de todas essas coisas. Quando eu estou conectado comigo mesmo, quando eu estou conectado com o outro, quando eu estou conectado com esse ecossistema incrível, né, que abriga a vida e que a gente tem como esse presente aí do universo, a gente vai olhar para questões como aquela que você falou de somos um mamífero, né? Quando a gente se esquece que nós somos um mamífero, né? E a gente é um mamífero muito particular, como outros também são, mas de uma forma aqui que é relevante nesse contexto. O Harari que usa essa analogia de falar assim, ó, se você colocar eu e um macaco numa ilha deserta, né? Você pega um chimpanzé né? Eu e um chimpanzé. Em quem que se aposta numa ilha deserta com relação às chances de sobrevivência? Né? E acho que se a gente vai pensar um pouquinho, eu apostaria no macaco. Eu também, Né? sem hesitar. Né? Agora vamos lá, Mari. Agora estamos eu, você e mais 20 pessoas do nosso círculo aí, então somos 20, né? E vamos colocar os 20 chimpanzés lá. Aham, A minha aposta muda. aham. Eu aposto na gente, né? Uhum, uhum. Justamente nesse sentido de que nós somos seres sociais capazes de fazer coisas incríveis
como a gente já fez aqui nesse planeta, numa série de aspectos, né? Agora, com essa desconexão com aquilo que é o meu propósito, a minha essência, com essa desconexão uns dos outros, nos enxergando como esses seres egoístas que estão a serviço dos seus próprios interesses em Uhum, todas as transações, que é uma premissa, inclusive, né, do nosso sistema econômico, uma uhum, premissa da forma como nós nos organizamos como sociedade. E com essa separação de não perceber o quão dependente, o quão integrante da natureza nós somos, né? Essa lógica toda, ela distorcida, ela produz esses resultados que a gente está produzindo aí. Né? Que no final das contas são resultados que individualmente ninguém quer, ninguém pede de manhã para lá, né? Pega lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que lá nos Inner Development Goals, lá, por exemplo, a gente fala que são 17 sintomas de coisas que a gente está produzindo coletivamente, e aí a gente precisa ir lá consertar. Né? A gente não precisaria falar em redução das desigualdades se o nosso sistema não estivesse produzindo desigualdade. E nós não produziríamos desigualdades tão doentias como a gente tem hoje se a gente não tivesse esses problemas de desconexão aí, que são talvez parte dessa grande barreira e que volta lá naquela lógica do egoísmo que a gente começou falando do mundo que a gente né, que eu gostaria de construir, gostaria de ver. total. E quando você fala do macaco versus grupo de macacos e grupo de humanos, né, em quem que a gente aposta, me ocorre, aí eu volto para o vovô Maturana, né, de pensar a nossa capacidade, a linguagem, né, enquanto a nossa capacidade de coordenação de ação, ela é muito poderosa, né? Super. Porque, e talvez aí, quando você fala do incômodo do propósito, né, do esgarçamento do conceito, do esgarçamento de sustentabilidade, né, Uhum. de várias palavras e vários símbolos que foram ajustados, deturpados para caber dentro, talvez, né, de uma aceitação de um modelo que não é necessariamente nenhuma mudança que a gente quer ver, Sim, né? É, para mim, eu acho, e por isso que para mim você é um grande construtor de mundos, porque eu acho que a linguagem, ela por si só, ela é uma ação. E quando a gente fala e a gente declara e a gente divulga alguma coisa ou conta novas histórias, né? A gente está construindo mundos, né? A gente perfeito. está construindo realidades, né? Porque se a gente acredita que a gente é capaz de fazer aquela historinha velha, né? A gente está certo. Se a gente acredita que a gente não é capaz, a gente também está certo, né? É Uhum. aquela história da a construção da realidade a partir da linguagem que a gente. O Maturana fala, né? As palavras não são triviais, né? Palavras são geradoras de realidade, né? E aí essa potência das declarações nesse sentido, e da forma como a gente usa o termo propósito para as organizações, eu enxergo com uma correlação direta com isso. É, Propósito, para mim, é declaração. É aquilo que eu declaro como intenção, eu torno aquela intenção coletiva, nós declaramos aquilo juntos, e ao declararmos aquilo juntos, nós nos tornamos responsáveis por construir aquele mundo, né, é, no final das contas. Né? O nosso poder pessoal, ele vem justamente da nossa capacidade de tornar as nossas declarações uma realidade. é, Eu perco meu poder quando as minhas declarações são vazias. Né? é. Quando eu falo para você, né, segunda-feira eu vou voltar para a academia. E aquela segunda vira outra, vira outra, vira outra. Sim, Essas minhas declarações, eu perdi meu poder pessoal porque eu não é, sustento essas declarações que eu faço, né? Então, eu acredito muito no uso do é, é, propósito, é algo muito mais significativo do que isso, se a gente for mergulhar mais filosoficamente na coisa. Mas o propósito, conforme a gente tem nas organizações, aquela frasezinha que muitas empresas utilizam, para mim, ela segue essa lógica de ser uma declaração, alguma coisa que eu, é, né, que depois se torna norteadora das minhas ações, né? sim. Qual a sua declaração atual, Alex, no seu próximo capítulo? O que você declara para o mundo? Pois é, assim, ó, você sabe que essa coisa do propósito individual, no sentido da declaração, é uma coisa que eu sempre lutei com isso, assim, eu nunca percebi que, eu já tive alguns exercícios e alguns mergulhos, assim, né, de descoberta de propósito pessoal, né,
eu acho que quando é a gente com a gente mesmo, a gente é tão capaz de ser maleável com relação a Uhum, isso, no sentido de trazer diferentes possibilidades para diferentes contextos, que eu nunca tive uma frase que eu, né, tivesse pronto para tatuar, de falar, oh, esse é o meu propósito pessoal, né? Mas hoje eu me percebo muito a serviço de justamente dessa missão de inspirar um novo modelo de liderança. No começo da nossa fala, você trouxe alguma coisa que me levou justamente a essa potência que eu percebo na transformação da liderança. Os líderes talvez sejam a nossa grande alavanca de transformação social. Né? E quando eu falo em líderes, obviamente, a gente pode falar disso em diferentes esferas, inclusive aquelas de pessoas que não têm um cargo de liderança. uhum, Não é disso uhum, que eu estou falando, né? uhum, É disso também que eu estou falando, no sentido de que essas alavancas elas se tornam mais potentes naquela situação em que nós temos hoje pessoas que têm uma capacidade, um poder, nesse caso, de influência mais significativo por conta de posições que ocupam dentro do nosso arranjo social. Né? uhum. Mas todos nós, no final das contas, somos líderes nesse contexto de liderar a construção do caminho para esse mundo que a gente almeja. Né? Vencer a apatia, né? Vencer a apatia, perfeito, exatamente. Muito É, bom. é. Alguma coisa que eu não falei, que você não falou, que a gente deveria ter falado? Olha, eu não estava nesse estímulo, então não me. Aquilo tudo que você trouxe até aqui, acho que foi tão, assim, de tanta amplitude, assim, que eu não fui para esse lugar, Mari. Eu acho que, assim, muito legal realmente conversar contigo também nesse contexto aqui, né, de É, conversa gravada, porque justamente acho que pela abertura que você fez de temas, assim, que permitiriam talvez que a gente voltasse a cada um deles ali é, e gravássemos uma outra conversa de 1 hora a respeito de cada um deles, assim, né? total. Então, até aqui apreciei demais a nossa conversa aí. Não me ocorre nenhuma situação É. complementar. Assim, é lógico que eu tô aqui, né, encerrando por conta de tempo também, mas a vontade é um papo de nossa, papo de café que vai, né, pode seguir. E de verdade, Alex, assim, a sua habilidade de declarar novas narrativas e possibilidades de mundo já constrói novos mundos. E uma das premissas de um grande líder, né, pela psicologia social, são os dissidentes, Hum, né? É, o poder e a legitimidade que um dissidente tem, né? Enquanto você já viveu tudo que você viveu e hoje você volta e fala, galera, pode existir uma outra forma de fazer o que a gente está fazendo. uhum. Isso tem um grande valor, né? E obviamente, naturalmente, você já deve estar muito consciente disso, mas assim, de uma pessoa que te admira, keep walking, Johnny. Bora, bora. E vamos junto, Mari. Assim, aprecio realmente você é muito generosa assim, né, com os seus comentários, né, Maria? Mas eu acredito muito justamente nessa capacidade da gente da gente reimaginar muita coisa, né? E às vezes essas coisas estão mais nas nossas mãos do que a gente imagina. É. A gente tem muito essa tendência de pensar como alguma coisa que vai ser resolvida externamente, né? De terceirizar a responsabilidade das coisas. Ah, o problema é do governo, o Uhum. problema é do não sei quem, né? O Peter Senge, ele tem uma... Eu capturei uma fala dele outro dia, que era uma fala boba, assim, e trouxe muito para mim, e tenho utilizado essa frase, né? Que ele fala, onde ele fala que liderar é, é, liderar não tem a ver com a gente se condicionar às circunstâncias, mas sim a criar novas circunstâncias. Né? Uhum. Como é que nos nossos contextos, cada um de nós, né? Como é que a gente é capaz de criar novas circunstâncias?
trazendo para a gente essa responsabilidade como partes integrantes e grandes influenciadores que somos todos nós Sim, desse sistema, né? sim. Então, né, o chavão, né? Nada muda se você não mudar, né? E assim, a gente acreditar nisso, internalizar isso de uma forma realmente verdadeira, isso é muito potente, porque a gente percebe mesmo, e aí vem lá, né? Até trazendo essa ideia da ontologia da linguagem que você trouxe e tudo mais, o quanto a gente tem essa capacidade dentro de cada um de nós, independentemente da posição que a gente ocupa no quadro social, né? Acho muito potente isso. É. A construtora não chama construtora de mundos à toa, né? Assim, foi inspirada em Fuller, que Uhum, a gente precisa construir algo novo para tornar o velho obsoleto, né? A uhum, gente não está aqui para brigar com o que é, né? Tudo que existe, a gente construiu. A nossa capacidade de linguagem trouxe a gente até aqui, com a uhum. coordenação de ação que a gente foi evoluindo e desenvolvendo ao longo dos anos, dos séculos, né, dos milênios, e trouxe a gente até aqui. Então, é uma declaração, né, a gente também construir algo diferente, ou construir aquilo que a gente acha mais pertinente para o momento que a gente se encontra hoje de vida, de mundo, né? A gente esquece que tudo que foi feito por alguém. Então, não é dado, nada é dado, nada é estabelecido, nada é imutável, a não ser a morte, e aí daí com ela, enfim, a gente se vira. Mas até ela faz a gente se lembrar de como usar melhor o tempo, de como usar melhor a vida, de como usar a nossa capacidade de influência e de ação e de intervenção, né? É um Isso, até a belo morte lembrete. é um reflexo dessa impermanência de tudo, né? No final das contas, né? É Então isso, é tudo, isso. tudo é transitório, inclusive a gente, né? Inclusive nós. Bom, Alex, quem quiser te achar para poder trabalhar com você, fazer seus cursos, suas experiências, como te acha? LinkedIn, Instagram, né? Tá lá, Alex Marçom, acho que vai esbarrar com essa cara lá. E é por aí. Eu não tenho como agradecer essa presença, esse papo, essa presença literalmente, né? E o papo de hoje. Agradecida demais da conta, viu? Foi um presente para mim, Mari. Obrigado por essa conversa muito bacana aí. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua ação no mundo. É assim realmente incrível. Sempre que eu ouço tuas histórias, me encanto de uma forma muito especial assim com a tua verdade, com tudo aquilo que você traz aí para tua ação. Obrigadão. Obrigado demais. Valeu.